Queridos irmãos, nós vamos nesta noite, com base no Salmo 32, eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias. Nós vamos ler este texto todinho, não é um texto longo, eu quero ler e vou pedir que vocês acompanhem suas Bíblias. E nós vamos então desenvolver aqui um tema e algumas lições que nós vamos tirar desse texto, que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Vamos ler então, diz a palavra de Deus, Salmo 32, iniciando pelo versículo 1, diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Eu quero, junto com os irmãos, estar refletindo, pensando neste salmo, em todos os versículos. Nós vamos lutar para, de determinados versículos, tirar alguma lição que a gente consiga fazer uma aplicação prática, mas eu quero lançar um tema. É importante a gente desenvolver um tema. O tema é as necessidades do pecador. As necessidades do pecador. Todos nós temos necessidades, e este texto vai nos mostrar algumas necessidades que, se nós não enxergarmos que nós temos essas necessidades, nós teremos dificuldade de ter uma vida de plena comunhão com o Senhor. A primeira lição que nós extraímos deste texto é a comunhão com Deus. Eu e você, todos os homens, todas as pessoas no mundo todo têm necessidade de Deus. Não importa quem seja. Pode ser uma pessoa com uma graduação mais elevada, uma pessoa mais humilde, não importa. Um homem, uma mulher, não importa. Esta pessoa tem necessidade de Deus. É as necessidades do pecador, a necessidade de ter uma comunhão com Deus. O versículo número 3 diz assim, veja lá: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Não há ninguém nesta terra, meus irmãos, que não geme por alguma coisa, que não sofre por alguma coisa, que não padece por alguma coisa, que não tem uma situação que ela enfrenta, que traz na vida dela
preocupação, ansiedade e outros sintomas aí, né? Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, numa outra tradução da Bíblia. O homem, o ser humano, ele foi criado para a comunhão com Deus. Pregue isto, fale isto, ensine isto. O homem foi criado para a comunhão com Deus, e o pecado, ele impede essa comunhão. O pecador sofre moral e fisicamente se permanecer nesse estado. É nosso dever, é o teu dever buscar uma comunhão com Deus e pregar sobre isso para outras pessoas, dizer para a pessoa: busque a Deus e diga: eu também tenho me esforçado para me ajoelhar, para clamar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. As necessidades do pecador, uma das necessidades, ter comunhão com Deus. Uma segunda necessidade que o pecador tem é a confissão a Deus. Nós temos que aprender a confessar a Deus, dizer a Deus tudo que nós estamos errando, tudo que nós estamos falhando, para então sim receber da parte de Deus a libertação daquela situação. O versículo número 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Admitir, reconhecer, dizer para Deus: Senhor, o problema está comigo, eu estou falhando. Confessar a Deus, abrir o coração a Deus. Eu sei que nós vivemos numa sociedade que ainda carrega aqueles ensinamentos absurdos de procurar um líder, procurar um homem com um título, um padre, um pastor, quem quer que seja, mas aqui a palavra está dizendo que é para procurar Deus. Abrir o teu coração para Deus. Diga para Deus com sinceridade, com honestidade. Diga para Deus o que está acontecendo dentro de você, aquelas coisas que você percebe que não está em plena sintonia com Deus. Senhor, eu estou falhando, Senhor, a luta é comigo, eu estou errado nisso. Confesse o seu pecado. As necessidades do pecador é confissão a Deus, admitir diante de Deus as limitações. Uma vez convencido de que está separado de Deus pelo pecado, o homem há de abrir o seu coração e expor a Deus a sua condição real. Isso demonstra arrependimento. Se Deus determina que o homem se arrependa, que interesse pode haver em permanecer no pecado? Meus irmãos, nós não devemos cultivar essa ideia: não, eu vou continuar. Não, fuja disso, confesse a Deus, busque a ajuda de Deus. Uma terceira lição que nós podemos tirar desse texto é o perdão de Deus. As necessidades do pecador é ter o perdão de Deus. Meus irmãos, como é maravilhoso quando nós buscamos a Deus, nós falamos para Deus e recebemos de Deus o perdão. Esse mesmo versículo 5, não sei se vocês observaram isso, no final do versículo 5, Salmo 32, versículo 5, no finalzinho diz assim: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, o desejo de Deus, a alegria de Deus, a felicidade de Deus é perdoar você, é dizer: filho, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. E nós devemos ter essa capacidade de compreender isso, que Deus quer isto. Se Deus quer isso, é uma necessidade tua. Você e eu temos essa necessidade. O nosso Deus nunca desprezou um coração contrito. Ele é grande em perdoar e se alegra em fazer. Deus se alegra em perdoar você. Os céus se alegram, diz a palavra, quando um pecador se arrepende, porque na base do arrependimento Deus o perdoa. Nós temos que ter isso como uma necessidade. Admita o seu pecado, busque a Deus, é uma necessidade que você tem. Uma outra necessidade nesse texto que nos ensina, e nós vamos aproveitar mesmo e nos alimentar deste Salmo 32, é a oração a Deus.
O versículo número 6, veja como que ele está escrito, olha: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Eu quero ficar com esta parte do versículo, porque ela diz assim, que o homem piedoso, ele se dirige a Deus, ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele dedica tempo a Deus em oração. O homem piedoso. Você e eu estamos sendo ensinados nessa noite pela palavra de Deus, né, de orar mais a Deus, orar mais. O pecador perdoado, ele se achega a Deus em oração e se sente feliz na presença de Deus. Ele quer orar mais, ele tem prazer de orar, de buscar a Deus, ele quer participar das reuniões de oração, ele quer orar por um pedido de alguém, ele quer orar pela sua própria vida. Quando ele peca, ele já procura, olha, não vamos orar por isso, eu errei nisso e eu quero falar isso com Deus. É uma necessidade do pecador, a oração a Deus. Uma outra lição importante aqui nas minhas anotações, é uma quinta lição, é a restauração por Deus. Versículo número 7, irmãos, veja como este versículo número 7 nos dá uma palavra de regozijo. Diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa maravilhosa é você e eu acreditarmos nesta palavra. Deus, ele nos cerca, diz a palavra, muito claro, olha isto, tu me preservas na tribulação. Tudo está estranho por aí, mas você está sendo preservado. Meus irmãos, eu tenho assim acompanhado esse período que nós estamos vivendo, né? No nosso país, no mundo, na sociedade, e tenho ficado maravilhado como Deus tem nos preservado, tanto aqui na cidade de Mococa, nesta igreja, como também lá em São Paulo, a experiência gloriosa da proteção de Deus. Nós estamos vendo o cuidado de Deus. É por isso que nos motiva a sair e falar mais, porque isto alegra o coração de Deus. De alegres cânticos de livramento me cercas, o Senhor. Mudou-se o quadro, a vida que era antes, né? Lá no versículo 4 que diz, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, né? A vida que antes era sequidão de estio, exulta agora em alegres cânticos. Por quê? Porque está havendo um jeito progressivo de relacionar-se com Deus. É maravilhoso isto. O pecador perdoado, ele reconquista uma alegria, e a alegria esta é a alegria da salvação, né? Mais tarde, numa das cartas, né, o apóstolo Paulo vai falar assim: desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, não basta a pessoa se identificar com eu entreguei a minha vida para Cristo, e eu sou salvo, e eu tenho uma esperança. Não vamos colocar dúvida na vida de ninguém acerca disso, mas isto gera alguma coisa. Isto é vida é transmitida, a vida é compartilhada, a vida ela vai para outros, ou ela para. É estranho quando para. Eu creio que todos nós devemos questionar isso. Cada pessoa que está me ouvindo agora e assistindo este vídeo, pense nisso. Cuidado para você não ser, ao invés de você ser um rio, né, que vai levando água e alimentando os outros, né, suprindo, saciando a sede de outros, e você se tornar uma lagoa, onde você fica só retendo. Isso é perigoso, né? Isso é falta de orientação bíblica. Isso nós temos que voltar para as Escrituras, e nós encontramos aqui mais uma lição: a orientação de Deus, né? Eu não vou me demorar. A orientação de Deus, que é uma necessidade que nós temos. O versículo 8 é interessante, que quando a gente observa, né, as palavras, nós ficamos maravilhados como Deus é cuidadoso. Olha, instruir-te-ei, olha, instrução, está escrito aí no versículo 8: instruir-te-ei
Depois está escrito: te ensinarei o caminho que deve seguir, orientação, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha as palavras-chave, nós encontramos aí instrução, ensinamento, conselhos. Da onde que vem tudo isso? Da onde que vem tudo isso? Do nosso Deus. Meus irmãos, Deus, Ele nos aconselha andando, Deus nos aconselha numa viagem, Deus nos aconselha numa noite de sono. Você vai dormir, de repente você tem um sonho maravilhoso, Deus continua te aconselhando, Deus te aconselha através de uma criança, Deus te aconselha numa conversa informal com alguém que te transmite, Deus te aconselha através de uma pessoa mais experiente. Irmãos, quantos conselhos eu tenho recebido de uma diversidade de pessoas, e pessoas que eu não conheço, que às vezes divide uma experiência que ela tem e fala: olha, tal coisa serve para aquilo, tal coisa, às vezes até para a nossa saúde, né? Alguém chega e fala assim, você comenta um problema teu, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com um incômodo, e aquela pessoa fala: olha, faz um chá, como é que é o chá que o pessoal mais comum? É o chá de boldo, né? Quem está me assistindo aqui, eu não estou dizendo para ninguém fazer chá de boldo não, né? Me ouvindo, mas eu estou dizendo, alguém fala, faz chá de boldo, e não é que para alguns o chá de boldo tomou e dá certo e funciona, né? Então, tantas coisas, são conselhos que Deus, Ele usa pessoas, Ele usa a palavra, Ele fala conosco. Deus não só nos perdoa simplesmente, mas Ele faz uma provisão para que o perdoado não continue a trilhar o caminho do erro. A pessoa que recebe o perdão de Deus, ela não fica naquele quadro, naquele estágio ali vamos dizer assim, de pequenez, não. Deus vai trabalhando com ela e preparando, e ela percebe que ela vai melhorando, ela percebe que o dia de hoje está melhor do que o dia de ontem. E isso precisa ser todo dia avaliado por nós. Será que nós estamos nos alimentando da palavra? Será que nós estamos percebendo que na nossa própria vida há uma melhora? Eu estou me dedicando mais em oração, eu estou me dedicando mais nisto, eu estou me dedicando mais naquilo, eu estou sendo mais atencioso com as outras pessoas. O reino de Deus de fato faz parte da minha vida. Meus irmãos, eu preciso de aprender isso. Há uma outra lição aqui, que é uma sétima lição, e essa sétima lição, essa já é um pouquinho mais durinha, mas ela é importante para nós dentro do contexto, né? É a submissão a Deus. O salmista usa uma palavra aqui, no versículo número 9, que a gente quando lê assim no primeiro momento, ela é meia pesada para nós, ela traz uma advertência bem forte. Ela diz assim, a palavra: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. O que Deus está falando para nós? Ele está falando: não seja teimoso, não seja teimoso, entenda que você precisa de mim. Deus está falando isso para cada um de nós, para nós entendermos que nós precisamos dele. Nós andando por aí pelo mundo afora e através do nosso dia a dia, nós percebemos determinados acontecimentos com pessoas teimosas. Nós não sabemos disso? Nós não ficamos sabendo? Olha, aconteceu tal coisa com fulano, e alguém fala assim, o pai, a mãe, o tio, o parente, o amigo, fala assim, porque foi teimoso. Não é isso? Aconteceu tal coisa, porque foi teimoso. Não é isso? Então, e Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não deixe que situações complexas, difíceis, que você poderia ter evitado acontecer na tua vida. Não permita. Entenda que você pode buscar a Deus. Entenda que a sua submissão a Deus, Deus vai dar a direção. Aceite os conselhos de Deus. Aceite os conselhos de Deus, né? Deus, irmãos, Ele nos aconselha a ler a Bíblia. Ele nos aconselha. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ele nos aconselha que mais? A orar, buscai o Senhor enquanto se pode achar.
né? A oração do Pai Nosso como oração modelo, outros textos que nós temos nas Escrituras, ele nos ensina a congregar, ele nos ensina a estar junto com os irmãos, para fortalecer a nossa fé. Ele nos ensina isso. Você obedece? Você obedece? Se você obedecer, você está entre esta lição de submissão. A razão do homem equilibrado leva-o a ser dócil nas relações com Deus. O que é uma pessoa dócil? O que é viver uma vida de ser dócil? Como é que é uma pessoa que é dócil? Fácil de tratar, fácil de conversar, uma pessoa mansa. Os filhos de Deus, eles devem ser pessoas mansas, eles devem ser pessoas que recebem de Deus uma graça de receber a mansidão, a submissão a Deus. Agir de modo contrário é ilógico e irracional. Agir sem estar sob a submissão de Deus. Você precisa de ser submisso a Deus. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, procure a Escritura. Mas eu quero que o pastor, que o fulano, cuidado, porque muitas vezes os homens tendem a dar conselhos e eles podem ser tendenciosos. A Escritura não falha, a Escritura é perfeita. Jesus, ele fala: aprendei de mim, né, que sou manso e humilde. Então atente sempre para a pessoa de Jesus. Atente para a pessoa de Jesus. O que Jesus fez nessa situação? O que ele fez naquela situação? O que ele fez naquela outra situação? Vá buscando nas Escrituras. Aprenda a ler as Escrituras segundo a direção do Espírito de Deus. A última lição que nós tiramos nesse texto, que eu tenho certeza que vai alimentar você e vai falar ao teu coração, é a comunicação com o próximo. Necessidades do pecador, a comunicação com o próximo. O versículo número 11, ele diz assim, olha que interessante: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. A direção que nós temos nesse texto é: cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Numa sequência de gloriosas experiências no trato com Deus, o homem se prepara a fim de poder expô-las ao seu próximo. Este homem transmite através da adoração: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Irmãos, nós vamos andar todos os dias alegres, nós vamos andar felizes, nós vamos chegar em determinados lugares que Deus nos leva, mesmo naqueles lugares do nosso dia a dia, lá para comprar o pão no supermercado, na padaria, onde quer que seja, mas nós vamos alegres, nós vamos exaltando, cantando ao Senhor, nós vamos nos comunicando através dessa beleza. É tão extraordinária a bênção do perdão divino, que o homem perdoado, ele se expressa num convite para que cantem jubilosamente todos aqueles que receberam o tão grande benefício. Quando nós recebemos uma coisa, via de regra, nós nos alegramos. Quando nós recebemos um presente, né? Pode perceber que você vai conversar com alguém e você leva um presente. Quando você acaba de cumprimentar a pessoa e fala: olha, eu lembrei de você, eu trouxe esse presente. Quando ele acaba de entregar o presente para você, como que você está? Como que você está? Como que você está alegre, né? Nós recebemos um presente, nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Filho de Deus para dar o que a nós? Algo provisório? Algo temporário? Algo fraco? Algo pequeno? Jamais. Nós recebemos de Deus, pela graça dele, a vida eterna. Jesus Cristo veio para ser o meu Salvador e o teu Salvador. E o desejo do Senhor é ocupar o teu coração, é morar dentro de você e preencher todo o espaço e dar a você todo o material para que você viva todos os dias em paz, alegre, feliz. E Ele, a palavra garante isso,
Mateus 6,33 é o texto que nós temos como base para isso. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisar, o teu pão de cada dia, a roupa de cada dia, as tuas necessidades, Deus estará suprindo. Que Deus nos abençoe. As necessidades do pecador. Que Deus nos abençoe. Sobre isso que nós falamos.